Olá, sejam bem-vindos. Esse é o terceiro encontro síncrono da disciplina Matemática para Negócios 1. Temos aqui a Inayan, acabou de chegar. Oi, Inayan, bom dia. Então, estamos começando aqui a gravação desse, desse terceiro encontro. Você já consegue ver aqui o meu quadro de aula, mas eu gostaria de mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos lá para a página da nossa disciplina. Indo aqui para a página da nossa disciplina, nós estamos aqui, segundo o roteiro de estudos, nós estamos falando sobre o cálculo diferencial, onde nós vamos estudar as derivadas, diferencial e derivadas sucessivas, nesse tópico aqui. E vamos falar também, mas aí é só no tópico seguinte, sobre as aplicações práticas da derivada, tá? Muito bem, então eu gostaria de chamar a atenção de vocês que esse primeiro texto aqui de taxa média de variação é onde eu mostro, né, de onde sai a derivada, né? A gente faz a definição de derivada. Então, aqui, ó, taxa média de conceito de derivada, que tem essa correntezinha aqui, né? Parece dois elos de corrente. Vídeo. Aí a gente começa aqui, derivada e introdução. E tem vídeos também, né? Aí tem esse link aqui, derivada fórmulas. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa de fórmulas. Porque derivada, se você não sabe as fórmulas de cabeça, é importante que você tenha um papel para consultar as fórmulas. Eu já até abri o PDF, está aqui, ó. Essas fórmulas de derivadas. Então, é uma folha só. Eu gostaria que vocês imprimissem essa folha, que ela fosse uma folha solta na mão de vocês. É que essa folha andasse com vocês para todos os lugares. Porque se você, e eu falo por mim, isso acontecia comigo, quando eu estava estudando isso aqui, que eu estava aprendendo, quando eu tinha um tempinho parado em algum lugar, eu ia resolver uma derivada. Eu lembro que eu trabalhava na cidade, eu cobrava carro. Né? Hoje em dia você tem lá aquela empresa, né? Todo mundo de amarelinho comprando carro, cobrando carro. Eu não, eu era de azul, né? O nome da empresa era Coterp, e na minha época os carros estacionavam na beira do rio, no centro da cidade. E eu ficava encostado ali na beira do rio, quando não tinha carro entrando e saindo para cobrar, a minha prancheta, lá onde tinha um bloco para cobrar, eu tinha ali exercício de derivada. E se a gente não sabe as fórmulas de cabeça, a gente precisa consultar as fórmulas. Então, se você não imprimir uma folha, você vai, toda hora que você precisar de uma fórmula de derivada, você vai ter que abrir o seu celular, entrar no Moodle, para abrir esse PDF que dá muito trabalho, você não vai fazer. Então, para que você não tenha esse trabalho, essa folha aqui, olha só, você tem que imprimir e ser uma folha solta na sua mão. A sorte de vocês é que, como aqui é educação à distância, eu não conheço vocês exatamente, né? Se eu passar por vocês, olha, a Nayan tem uma foto dela aqui, mas muito provavelmente se eu passar por vocês na rua, talvez eu não vá identificar, né? Muito provavelmente eu não vou identificar. Porque quando eu identifico, né? Eu gosto muito de ir a bar, restaurante, e às vezes eu identifico um aluno numa outra mesa qualquer. Aí o que eu faço? Eu mando um torpedo para o garçom e eu dou um exercício de derivada para fazer. Né? Derivada integral. Aí o aluno lá se surpreende com aquilo, aí começa a olhar para o lado e me procurando, logicamente. Né? Mas aí eu falo, você tem que ter essa folha até num barzinho, porque se eu encontrar com vocês no barzinho, eu vou dar uma derivada para resolver. Mas então é isso. A gente precisa dessa folha porque precisa consultar as fórmulas a todo momento. À medida que você acostumar e não mais e gravar as fórmulas, você não precisa mais consultar. E como é que você grava a fórmula? Você grava a fórmula escrevendo. Para cada exercício, você tem que escrever a fórmula. Então, olha só, eu abri esse derivadas, vamos abrir aqui de exercício, porque a gente precisa de exercício, né? Cadê? Ah, tá aqui, ó, derivadas de exercício.
Olha só, você tem aqui o sumário, aí eu faço exercícios por fórmula. Olha esse número 3 aqui, olha, x elevado a n. Então, vamos lá, vamos começar a falar efetivamente. Gente, só pedir licença para você, só um minutinho aqui. Espera aí. Por favor, que isso aqui... Eu falei para uma pessoa ontem que eu estaria livre às 9. Não, a gente começou aqui às 9, né? Só estarei livre às 10. Muito bem. Desculpa, tá? Muito bem, então olha só. Primeira coisa importante é isso aqui, olha. Se você tem uma função que é uma constante, por exemplo, y é igual a 5. Por que ela é uma constante? Porque não tem o x, ó. 5x não seria uma função constante. Porque para cada valor que eu atribuo para x, ó, se o x vale 1, 5 vezes 1 é 5. Se o x vale 2, 5 vezes 2 é 10. Mas se eu digo y é igual a 5, para qualquer que seja o valor de x, o y vai ser 5. Por isso que é uma função constante. Então, a derivada de uma função constante é zero. Porque, olha só, quando você estuda lá... Aquela questão de taxa média de variação, gente, eu não vou cobrar nada daquilo de vocês. Você tem que desenvolver nada daquilo. Fiquem tranquilos. Mas é ali que a gente entende o porquê das fórmulas de derivadas. Então, y é igual a 5. É uma função que é constante. Ora, se é constante, não varia. Então, o que é a derivada? A derivada é o limite para ΔX tendendo a zero daquele quociente diferencial, ΔY, ΔX. Que isso aqui é a taxa média de variação. Então, qual é? A derivada vai ser isso aqui, ó, y'. Qual é a taxa de variação de uma função que não varia? É zero. Então, qual é a taxa de variação de uma função que não varia? É zero. Né? E qual é a ideia de taxa de variação? Porque, assim, se você tem uma função, por exemplo, y é igual a 5x, ela pode crescer, pode ser, ó, se for menos 5x, ela vai decrescer. Mas com que rapidez ela cresce? Com que rapidez ela decresce? Vai ter função que, assim, o gráfico, quando você faz o gráfico, por exemplo, ela vai ser assim, crescente, aí, de repente, ela vai continuar crescente, só que vai inverter a concavidade assim, para baixo. Então, aqui, olha, aqui ela é côncava para cima, aqui ela é côncava para baixo. Em algum momento aqui, ó, ela vai inverter essa concavidade. Então, com que rapidez essa função, até esse ponto aqui onde tem inflexão, ó, com que rapidez ela cresce? Então, vocês podem perceber que primeiro aqui, ela cresce mais rapidamente, ó, aqui, quando é côncava para cima. Quando é côncava para baixo, ela cresce também, só que ela perde força na forma com que cresce. Então, a taxa de variação nos diz isso. Qual é a taxa de variação? Eu quero saber a taxa de crescimento. Ela cresce, ela decresce? Com que rapidez? Com que taxa? E a derivada ensina isso para a gente. Ela diz isso para a gente. Então, primeira coisa que você tem, primeira fórmula, derivada da função constante, e a gente representa a função constante com a letra K, é só símbolo, tá? A derivada é zero. Então, seria a nossa primeira fórmula de derivadas. Bom, por que y'? Porque se a função é y, a derivada é y'. Se a função é f de x, a derivada é f' de x. Tá? Tem uma outra maneira também. Se a função é y, a derivada é dy dx. Ou seja, ao invés de escrever y', eu posso escrever dy dx, que é a mesma coisa. Tá? É só uma questão de símbolo. O y' foi inventado pelo Isaac Newton, ele que deu essa ideia. E o dy dx foi pelo Leibniz. Se a função é f, a derivada, ao invés de f' para o Leibniz, é df dx. Tá? É mais simples escrever y', mas eu acho mais elegante essa aqui do Leibniz. Muito bem. Então, derivada da constante... Perdão, derivada da constante é zero.
Então, se você tem assim, y igual a 10, a derivada é zero. Y igual a 105, a derivada é zero. Y igual a meio, a derivada é zero. Ó, atenção aqui. Y igual a esse númerozinho E aqui, que é um número Euler. Esse número Euler, a gente viu lá nos limites, que é 2,718, mais uma infinidade de casas. A derivada é zero, porque é constante. Embora seja uma letrinha aqui, é constante. Bom, agora vamos falar da primeira fórmula de derivadas que a gente tem, que é o x elevado a n. Então, se y é igual a x elevado a n, a derivada vai ser... Esse n é o expoente. É como se ele baixasse aqui, ó, multiplicando x elevado a n menos 1. Eu digo é como se ele baixasse, porque, na verdade, ele não baixa. Então, você usa isso como macete. Tudo bem, não tem problema. Eu uso também. Mas ele não baixa. Então, se você tem x elevado a n, esse n aqui de cima, ó, é como se ele passasse aqui para baixo, multiplicando o x, que era a base da potência. Tá? É como se fizesse isso, mas não é isso que faz. Então, por exemplo, se a gente tem a derivada de x ao quadrado. Então, a derivada de x ao quadrado, ó, o n, esse n aqui é uma constante, tá? Ele é um número. Ele é um número. Ele é uma constante. Então, x ao quadrado é como se ele baixasse aqui, ó, 2x, e o expoente, que era 2, fica uma unidade menor, porque é n menos 1. Então, 2 menos 1 é 2. Então, se a gente tem derivada de x ao cubo, y', que a derivada é 3x ao quadrado. Ó. O expoente 3 é como se ele baixasse aqui. E o expoente fica uma unidade menor. Tudo bem, minha gente? Qualquer coisa é só me interromper, tá? Só pedir ajuda. Se a gente tem x elevado a 100, a derivada vai ser 100x elevado a 99. É simples, né? Mas se esse expoente não for um número inteiro, e se esse expoente for uma fração, x elevado a 3 quartos, é a mesma coisa. Ó. A derivada vai ser o 3 quartos vem para cá, x elevado a 3 quartos menos 1. Bom, eu sugiro você fazer a conta de 3 quartos menos 1 e colocar ali já o resultado. Então, vamos para um macete aqui, olha. 3 quartos menos 1. Vou dar um macete para vocês. Subtração de frações com denominadores diferentes. Vocês aprenderam que, quando isso acontece, você tem que calcular o MMC, reduzir ao menor denominador comum. Então, tem todo um processo que a gente aprendeu desde pequenininho na escola. Mas sempre que você tiver menos 1 ou mais 1, tem um macetezinho aqui que fica muito fácil. Como é menos, você vai pegar o numerador e vai subtrair o denominador. E vai repetir o denominador, que é o de baixo. Então, 3 menos 4 é menos 1. Ó. Então, 3 quartos menos 1, menos 1 quarto. E se fosse 3 quartos mais 1? Você, ao invés de diminuir, você somaria. 3 mais 4, 7. E repete o denominador, que é o de baixo. 7 quartos. Então, 3 quartos menos 1, olha, menos 1 quarto. Tudo bem? Entenderam esse macetezinho aqui para somar 1 e subtrair 1? Vocês vão subtrair 1 nas derivadas e vão somar 1 nas integrais. Ó, vou fazer outro exemplo aqui. Se fosse 7 quintos menos 1. Então, ó, você repete o denominador e, como é menos 1, você subtrai. 7 menos 5 dá 2. 2 quintos. E se fosse mais 1? Repete o denominador e soma. 7 mais 5, 12. 12 quintos. Tá? É só isso. Agora, vamos voltar aqui a essa última derivada que eu estava resolvendo com vocês. Olha só, uma coisa importante.
Aqui ficou o expoente menos 1/4. Expoente negativo. Eu quero que vocês evitem deixar isso negativo. E de que maneira a gente evita deixar negativo? Quando você tem o expoente negativo, o que você faz? Você inverte a base da potência. Ou seja, aquela base x que estava no numerador, você passa aqui para o denominador. E o expoente 1/4 fica positivo. Ó. Então, 3/4, x elevado a 1/4. Essa seria a melhor resposta. Então, por favor, evitem esse expoente negativo, tá? Vamos lá. Agora, olha só. Vamos fazer um outro aqui, que é a y igual a raiz cúbica de x. Como é que vai ficar a derivada? Bom, a primeira coisa que você faz, até tem fórmula aqui para raiz, olha só. Cadê a fórmula da raiz? Está aqui embaixo, ó, número 8. Essa aqui é a fórmula da raiz. Até tem. Mas eu vou sugerir a vocês que não usem essa fórmula, não. Porque ela não vai ser boa sempre, não. Então, o bom sempre vai ser usar essa aqui, ó, x elevado a n, que é o que a gente está estudando ali. Então, o que você tem que fazer? Se a fórmula que eu procuro é x elevado a n, eu preciso de uma potência. Mas eu não tenho uma potência aqui, eu tenho uma raiz cúbica. Então, o que você vai fazer? Você vai transformar essa raiz numa potência. De que maneira? Então, vamos lembrar que o expoente do x aqui não está escrito. Quando não está escrito é porque é 1. Não se usa escrever. A potência que a gente vai transformar aqui é uma potência de expoente fracionário. O expoente é uma fração. O numerador da fração é o expoente 1, que não estava escrito ali, e o denominador é o índice 3. Ou seja, raiz cúbica de x é o mesmo que x elevado a 1/3. E aí eu vou derivar x elevado a 1/3. Raiz quadrada de x, ó, aqui é 2, aqui é 1, que não se escreve, né? É x elevado a meio. Raiz cúbica de x elevado a 2 quadrado é x elevado a 2/3. Raiz oitava de x elevado a sétima vai ser x elevado a 7/3. Então, quando você tiver que calcular a derivada de uma raiz, faça isso. Transforma o expoente fracionário. Depois, se você precisar fazer o caminho inverso, né? Se você tem a potência de expoente fracionário e quer voltar para a raiz, é só você desfazer. O numerador da fração é o expoente 1 e o denominador é o índice do radical. Aqui, olha, o expoente é 2 e o denominador é o índice do radical. O expoente é o 7 e o denominador é o índice. Só que aqui, perdão, aqui era 8, tá? Que a raiz era oitava. Muito bem, então vamos calcular agora essa raiz, a derivada da raiz cúbica de x. Então, raiz cúbica de x é o mesmo que x elevado a 1/3. Então, x elevado a 1/3, derivada, ó, vou aplicar aquela fórmula, né? A derivada vai ser nx elevado a n menos 1. Então, n é 1/3, x elevado a 1/3 menos 1. Olha o meu rascunho, quanto é 1/3 menos 1? Aquele macete, como é menos 1, você diminui, ó, 1 menos 3. Dá menos 2/3. Então, aqui, menos 2/3. Ah, mas esse expoente negativo não pode. Então, o que a gente faz? Ó? 1/3 e o x elevado a menos 2/3 passa aqui para baixo. Ó. Positivo, x elevado a 2/3. Mas aí, muita atenção agora. Porque se o enunciado tem raiz, eu quero a resposta na raiz. No que a gente fez anteriormente, o enunciado aqui, olha só.
enunciado não tinha raiz. Então, era potência. Então, a gente respondeu com potência. Mas agora não. Se o enunciado tem raiz, eu quero a resposta também com raiz. Então, como é que a gente vai transformar esse 1 sobre 3 elevado a... Perdão, 1 sobre 3, x elevado a 2/3. A gente vai transformar isso, ó, vou trazer aqui para o lado, implica, y' vai ser 1 sobre 3. E esse x elevado a 2/3, a gente tem que voltar para a raiz. Né? De que forma? Vai ser uma raiz... Opa! Eu vou desenhar uma raiz, ele entendeu como uma seta. Ó, uma raiz, aí vai ser do x. Ó, o denominador, que é o 3, vem aqui, ó, é o índice. E o numerador, que é o 2, está aqui. Então, a derivada da raiz cúbica de x é isso aqui, ó. 1 sobre 3, raiz cúbica de x ao quadrado. Vamos fazer mais um assim? Professor, Pode falar. esses conteúdos têm no seu canal do YouTube? Tem. Ah, Vamos sim. lá, que ele já está aberto aqui, ó. Aqui na... Cadê o Moodle? Ó, o Moodle está aqui. Então, você já tem aqui, olha só, vídeo aqui, tá? Derivada, aí derivada da soma da diferença, derivada do quociente, tá? Você já tem aqui alguns vídeos. E no meu canal, eu não lembro exatamente, mas vou pegar aqui, por exemplo, esse primeiro de derivadas aqui, ó. Vamos ver se é da UC, porque tem vídeo que está na TV UCP, tem vídeo que está no meu canal. Esse aqui está na TV UCP. Isso aqui eu estou explicando o que é derivada, tá, gente? É uma introdução. Mas você vai lá no meu canal, ó. Meu canal está aqui. Aí você vem aqui em playlists. Aí tem que ir baixando aqui. Ó, limite está aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar mais por páginas aqui, ó. Vou botar 50 por É página. porque eu estudei limites pelo seu canal, porque vendo os PDFs, eu Ah, entrei, eu olhei daquelas contas, eu fiquei, meu Deus, eu não vou saber fazer, né? Mas aí eu aham, entrei no canal porque eu aprendo muito com alguém explicando. Aí eu tá. consegui fazer Ah, tudo tranquilo, mas pelos ah, PDFs eu realmente tenho dificuldade de estudar. tá. Essa porque, Nayan, a gente vem de um colégio, eu também venho desse colégio, em que a gente é muito dependente do professor explicador. E, por exemplo, né, que antigamente a gente tinha o livro, né, de matemática, eu nunca peguei o livro para ler o capítulo, né? A gente vai na explicação do professor, vai no exercício. A gente acostumou a depender do professor explicador. A ideia das aulas escritas no PDF é você não depender desse professor explicador, entendeu? E é muito difícil para a gente, que não foi acostumado assim, fazer isso. Mas a partir do momento que você consegue fazer isso, e depois você aprende tudo sozinho. Então, assim, vai no vídeo, não tenha dúvida, mas não deixa de ler o PDF, não deixa de tentar desenvolver em você essa capacidade de aprender sozinho, tá? Sem o explicador. Tá Ó, bom. vamos clicar aqui no derivadas, 10 vídeos. Cadê os vídeos? Estão aqui, ó. Então, tem derivada do quociente, do produto, e tem que procurar aqui, olha. O caso, olha, ó, x elevado a n. É que aqui faltou, eu tenho que editar aqui, tá? Y igual a x elevado a n, parte 3, parte 2, parte 1. Eu acho que esse vídeo aqui vai ter... exatamente. Esse vídeo aqui vai ter o que a gente quer. Aí, esse x elevado a n, parte 1, parte 2, parte 3, é porque eu venho mostrando justamente, para os vídeos não ficarem muito longos, eu venho mostrando justamente quando tem expoente é uma fração, quando o expoente quando é uma raiz, você tem que transformar em potência de expoente fracionário. Tá? Então, vai lá no meu canal, playlists, e você vai encontrar. E se não encontrar, manda mensagem para mim que eu gravo para te ajudar.
E não só você que falou, mas para todo mundo. Pessoal, eu gravo vídeo para ajudar até quem eu não conheço. Eu tenho um aluno no liceu que ele falou que um amigo estava com dificuldade em inequações de primeiro grau. Aí eu nem conheci o menino. Eu gravei 7 vídeos. Se você for no meu canal aqui, você vai encontrar 7 vídeos sobre inequações do primeiro grau que eu gravei só para ajudar esse menino que eu nem sei quem é. Então, se vocês tiverem alguma necessidade, fala comigo. Bom, então Professor, vamos. Pode desculpa falar. interromper de novo. Não, é que eu Nada. coloquei no chat que eu fiz a avaliação Hum. e teve uma questão que eu errei e não entendi. Se o senhor poderia explicar ou nessa aula ou em alguma outra aula. Nayan, a avaliação é o seguinte: eu vou te pedir para colocar esse teu pedido numa mensagem para mim no Moodle. Sabe por quê? Porque a avaliação tem um banco de questões com muitas questões. Então, na hora que você abre a sua avaliação, o sistema faz um sorteio aleatório das questões. Aí o Marcelo, que está aqui com a gente, na hora que ele abre a dele, o sistema faz um sorteio aleatório. Então, pode até ser que alguma questão sua tenha coincidido com a dele, mas provavelmente a prova de vocês era diferente. Inclusive, na ordem das questões, né, mesmo que se acontecer da questão ser igualzinha, a ordem vai ser diferente. Então, eu vou te pedir esse favor, para você manda essa mensagem para mim, porque aí eu tenho que ir lá na tua avaliação, abrir a sua avaliação para ver qual era a questão, para poder te responder. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. X elevado ao cubo, né? A gente fez, vamos fazer outra aqui que eu ia fazer, né? Ó, opa. Y é igual a raiz quinta de x elevado ao cubo. Então, a primeira coisa que a gente faz, x elevado a 3 quintos. Agora a derivada. Olha, o expoente 3 quintos vai multiplicar o x elevado a 3 quintos menos 1. E 3 quintos menos 1, ó, é só fazer 3 menos 5, que dá menos 2 e repete o 5. Como o enunciado tem raiz, a resposta, a gente tem que voltar para a raiz. Então, 3 sobre 5, x elevado a 2 quintos. Positivo. E, para voltar para a raiz, a gente tem que colocar... vai ficar 3 sobre 5, raiz quinta, porque o denominador aqui é 5, ó, e de x ao quadrado. Então, essa é a resposta. A derivada da raiz quinta de x ao cubo é 3 sobre 5, raiz quinta de x ao quadrado. Vamos dar uma olhada aqui na lista de exercícios de vocês. Vamos ver se tem alguma... Ah, tá, aqui tem soma, né? Olha isso aqui, por exemplo, olha. Derivada de função polinomial. Se você tem... Minha caneta aqui. Às vezes eu perco a caneta aqui na tela. Se você tem a derivada, por exemplo, de x à quarta, a derivada é 4x ao cubo. Mas se você tem a derivada de x à quarta menos 3x ao quadrado mais 2x menos 5, então você vai derivar separadamente cada parcela. Então, aqui, ó, 2 vezes 3, porque o 2 baixa multiplicando, né? Então, já tenho 3 ali, 2 vezes 3 dá 6. Derivada de 2x é 2 e de 5, que é constante, é 0. Entendido aqui? Se você tem x elevado à quarta sobre 2 menos 3 quintos de x elevado a 15 mais 70, ó, derivada. Derivada de... Vamos fazer um rascunho aqui embaixo, ó. Rascunho aqui. Derivada de x elevado à quarta sobre 2, derivada de x à quarta é 4x ao cubo sobre 2.
Ora, 4 por 2, você simplifica, dá 2. X ao cubo. A minha dica é que você faça isso de uma vez. Você já pensa aqui, ó, o 4 que vai descer aqui multiplicando, você vai dividir por 2, que dá 2. E o x elevado ao expoente menos 1, que dá 3. Mesma coisa aqui, olha. O 15 vezes 3 dividido por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Vezes 3 dá 9. X elevado a 15 menos 1, que dá 14. Derivada de 70 é zero, que é a derivada da constante. Vamos lá, estou fazendo aqui, mas vocês podem pedir, tá? Aqui, olha, aí eu falo x elevado a n, ó, quando n for uma fração, quando o expoente n for uma fração, aí tem aqui vários exercícios. Aí tem aqui que eu falei, olha, a raiz n, né? Quando está em formato de raiz. Aí tem a raiz quadrada, a raiz cúbica que eu fiz ali com vocês. Agora, olha essa aqui, logaritmo natural de u. Quem é u? U é uma função de x. É uma função qualquer. Então, vamos lá. Quando você tem y igual a logaritmo natural de u. Quem é u? U é uma função de x que pode ser x, pode ser 2x, pode ser 2x ao quadrado, pode ser Euler elevado a x, pode ser uma raiz quadrada de x, ou seja, qualquer coisa em x. Então, quando você tem essa função, qual é a sua derivada? Se você não sabe de cabeça, vai lá na fórmula. Cadê a fórmula? Está aqui, ó. Quando você tem o logaritmo natural de u, a derivada é isso aqui, ó, u' sobre u. O que é u'? É derivada. E u é a própria função. Então, a derivada é u' sobre u. Também a gente pode escrever, ó, du, ao invés de u', du, tá? Du sobre u. Então, por exemplo, se a gente tem logaritmo natural de x, ó, quem é u? É o x. Então, qual é a derivada? Ó, é a derivada do x sobre x. Derivada do x é 1 sobre x. Então, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Eu gostaria até que essa derivada do logaritmo natural de x, agora, cuja resposta é 1 sobre x, eu gostaria que fosse isso já fosse automático para vocês. Vocês não tivessem mais que ficar pensando nisso. Ou seja, se você precisar calcular a derivada do logaritmo natural de x, é 1 sobre x. Perde mais tempo pensando nisso, não. Se y é igual ao logaritmo natural de 3x menos 7. Então, qual é a derivada? Ó, quem é o u agora? O u é aqui, ó, o 3x menos 7. Então, é a derivada de 3x menos 7 sobre 3x menos 7. Ó, e não dá para simplificar, tá, gente? Não dá. Essa aqui, então, é a nossa resposta. Tudo bem aqui, ó, a derivada de 3x é 3 e a de menos 7 é 0. Olha, o logaritmo é uma operação que a gente utiliza pouco, né? A gente não está muito acostumado. Mas observem que é fácil. Outra aqui. Euler elevado a u. Euler é aquele número de Euler. Essa é uma função exponencial. Então, olha só. Y igual a Euler elevado a u. Qual é a sua derivada? Eu gosto de anunciar assim. Você repete a potência e multiplica pela derivada do expoente. Pode ser assim também, ó. Euler elevado a u, du. Du e u' é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você tem... Ó, essa vai ser mais uma automática, que eu vou querer que vocês não percam mais tempo com isso, não. Qual é a derivada de Euler elevado a x? Veja, olha o enunciado da fórmula que eu faço. Eu repito a potência e multiplico pela derivada do expoente.
A derivada do expoente é 1. Então, vou multiplicar por 1, é desnecessário, né? Quando a gente multiplica por 1, nada acontece. Então, qual é a derivada de Euler elevado a x? Euler elevado a x. Então, a partir de agora, eu gostaria que isso fosse automático para vocês. Se aparecer, por exemplo, uma função assim para você derivar, vamos ver aqui, olha, y igual a logaritmo natural de x mais Euler elevado a x mais x. Qual é a derivada? Olha, são todas automáticas. Logaritmo natural de x é 1 sobre x. Euler elevado a x é Euler elevado a x. E derivada de x é 1. Eu digo automáticas porque, à medida que você vai fazendo exercício, você vai ganhando habilidade, essas aqui você já sabe a resposta. Você não fica mais pensando por que é 1. Mas vamos lá, vamos fazer alguma aqui que não seja tão automática, né? Que você tem que pensar mais. Euler elevado a 7x. Qual é a derivada? Veja, repito a potência e multiplico pela derivada do expoente. Derivada de 7x é 7. Na minha opinião, colocar esse 7 aqui desse lado, esteticamente não é bacana. Eu prefiro esse 7 aqui na frente, ó, puxar daqui para frente. Então, quando eu multiplico por uma constante, eu coloco ela aqui na frente. Então, a derivada de Euler elevado a 7x é 7 Euler elevado a 7x. Qual é a derivada de Euler elevado a menos 3x? Então, a derivada vai ser, repito a potência inteirinha e multiplico pela derivada do expoente, que é menos 3. E aí, minha gente? Fácil? Simples? Achei fácil, professor. Essa é fácil, sim. Vamos colocar aqui um expoente um pouco mais incrementado. Y igual a Euler elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, a derivada, o que você faz? Ó, repete a potência. Percebeu que eu já tenho um maior espaço aqui, ó? Por quê? Porque, esteticamente, eu prefiro colocar a derivada do expoente aqui na frente. Só por isso. Então, repetir a potência e vou derivar agora o expoente. Derivada de x ao quadrado é 2x, de menos 5x é menos 5, e a de 6 é 0. Agora, atenção. Do jeito que está aqui essa resposta, está errado. Por que está errado? Porque você repete a potência e multiplica a derivada do expoente. Toda derivada do expoente tem que colocar parênteses. Se não colocar parênteses, vai ficar parecendo que só está multiplicando 5, o menos 5. Então, tem que colocar parênteses. Se não colocar parênteses, fica errado. Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos fazer uma outra aqui, olha só. Estou mostrando para você, se complicar essa aqui, o que pode complicar, né? Y é igual a Euler elevado à raiz quadrada de x. Então, olha só. Derivada. Repito a potência inteirinha e vou multiplicar pela derivada do expoente. Ó, se U é a raiz quadrada de x, raiz quadrada de x é x elevado a meio. Qual é a sua derivada? O que eu estou chamando de U? Que a fórmula fala em Euler elevado a U, né? Qual é a sua derivada? Então, eu vou derivar x elevado a meio, que é x elevado à fração, que a gente viu ainda há pouquinho. Aí é meio, x elevado a meio menos 1, que é menos meio. Ora, expoente negativo, a gente inverte, o expoente fica positivo, e ainda volta para a raiz. Ó, se raiz de x é x elevado a meio, a recíproca é verdadeira. Então, esse x elevado a meio aqui embaixo vai ser
raiz quadrada de x. Ou seja, vamos voltar aqui para o principal. Derivada de Euler elevado a x. Repito a potência e multiplico pela derivada do expoente. A derivada do expoente a gente encontrou aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Então, é 1 sobre 2 raiz de x. Olha só, esse 1 que multiplica aqui, tá vendo? Não se escreve, né? Então, se você quiser fazer assim, ó. Quiser fazer assim, Euler elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x, tá? Acho que é mais enxuta essa resposta, ela é mais simples. Bom, vamos avançar. Ver o que tem aqui na lista de exercícios. Lembrando que vocês podem me interromper, tá? Ah, aqui já entra uma derivada do produto. A gente tem mais um minutinho aqui para falar da derivada do produto. Vamos ver aqui. O consciente, eu acho que eu não consigo falar, não, mas tem vídeo lá, tá? Derivada do produto. O que é produto? É o resultado da multiplicação. Então, se eu tenho aqui assim, olha só. Y é igual a x, Euler elevado a x. É uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho que usar uma fórmula específica. Mas, olha só, um detalhe. Se eu tenho 5x, também é uma multiplicação. Mas aqui eu não vou usar a derivada do produto. Por quê? Porque o 5 é uma constante. Então, é mais simples a gente fazer assim, olha. O 5 vai multiplicar a derivada de x, que é 1. E 5 vezes 1 dá 5. Por isso que a derivada de x é 5. Mas aqui não. Aqui o x não é constante, é uma variável, e o Euler também. Então, nesse caso, em que você tem duas funções em x sendo multiplicadas, ó, x que multiplica Euler elevado a x, você tem que usar a fórmula da derivada do produto, que eu vou escrever aqui, ó. Se você tem u vezes v, quem é u? U é uma função qualquer de x. E se eu tenho duas multiplicando, eu não posso chamar as duas de u. Então, eu chamo uma de u, outra de v. Se eu tiver uma terceira, eu uso outra letra, o w, por exemplo. Então, nós temos aqui, ó, u e v sendo multiplicados. E se eu inverter, colocar v e u? Não tem problema. Muito bem. Qual é a derivada, então, se eu tenho uma derivada do produto? É o v que multiplica a derivada de u, mais o u que multiplica a derivada de v. Então, nesse caso, enquanto você não tem habilidade, você está inseguro, eu sugiro que você detalhe quem é, aqui, ó, quem é u, quem é a derivada de u, quem é v, quem é a derivada de v. Assim, ó. Quem é u? Ó, eu disse aqui que u é x. Aí, implica quem é a derivada de u? A derivada de x é 1. Gente, esse implica aqui ficou feio, mas ele é para ser um igual, ó, um igual com uma setinha assim, tá? Aí quem é v? Euler elevado a x. Aí implica que a sua derivada é Euler elevado a x. Que a gente acabou de ver que a derivada de Euler elevado a x é Euler elevado a x. Agora eu vou aplicar a fórmula. Então, o que diz a fórmula? A fórmula diz aqui, ó, se você tem u vezes v, a derivada será, ó, de novo, v que multiplica a derivada de u. Então, você vem aqui, ó, o v vezes a derivada de u. Bom, Euler elevado a x vezes 1, Euler elevado a x. Aí, na fórmula, fala em mais. Mais u que multiplica a derivada de v. Então, olha só, porque está aqui, ó, u que multiplica a derivada de v. Então, é x vezes Euler elevado a x. Está derivado, mas não chegamos na melhor resposta. Então, para chegar na melhor resposta, que é a resposta mais enxuta, mais simples, observe aqui que você tem uma adição
e tem um fator comum nas duas parcelas da adição, que é o fator que aparece nas duas parcelas, que é o Euler elevado a x. Então, o que a gente faz? Coloca esse Euler elevado a x em evidência. E aí você vai dividir cada parcela por ele que está em evidência. Então, aqui, ó, a primeira, Euler elevado a x dividido por ele mesmo, dá 1. A segunda, olha a segunda parcela aqui. Olha o rascunho. Eu trouxe essa segunda parcela aqui para o rascunho, vou dividir pelo Euler elevado a x que eu coloquei em evidência. Ó, simplifico um número por ele mesmo, sobrou quem? O x. Né? Se eu não quiser fazer o rascunho, eu não faço. Rascunho é só quando a gente está inseguro. Se eu não quiser fazer o rascunho, eu não faço. O que eu faço aqui? Ó? Se eu vou dividir x Euler elevado a x pelo Euler elevado a x, eles que são iguais é como se eu cortasse, né? A palavra correta não é cortar, é simplificar. Então, eu simplifico Euler elevado a x e sobra o x. Nós temos aqui, então, a nossa melhor resposta. Então, me permita aqui destacar. A nossa melhor resposta. Essa fatoração que eu fiz agora no final, vou colocar o fator comum em evidência, se você tiver dificuldade com isso, vai lá no meu canal, ó, em playlists, fatoração de polinômios aqui, ó. Cadê os vídeos? Ó, fatoração de polinômios. Aqui, ó, caso do fator comum. Tá? Aí, fator comum, aí você assiste a aula aqui para ver como é que você fatora o caso do fator comum. E se você precisar de outros casos, olha, tem... Quantos vídeos aqui? Fatoração tem 7 vídeos, tá? Sobre fatoração de polinômios. Bom, vamos fazer um último aqui, que dá tempo. Deixa eu ver se eu me inspiro. Já vi um aqui, ó. Fazer a seguinte função, olha. Y igual a x, que multiplica x mais 5 elevado à quarta potência. Então, vamos lá. U e V, porque são duas funções em x. Qual é a derivada? É V que multiplica a derivada de U, mais U que multiplica a derivada de V. Então, é um que multiplica a derivada do outro. Quem é U? É x. Qual é a derivada? É 1. Quem é V? É x mais 5 elevado à quarta. Ah, e aqui tem uma fórmula que eu ainda não abordei com vocês, que é U elevado a N. É igual x elevado a N, tá? Só que a base não é um simples x. Aí quem é o V' aqui? Ó? Aí com a derivada de x mais 5 elevado a 4. Aí o 4 vem aqui para baixo. Aí a base elevado a 4 menos 1 dá 3. O que vai mudar? Vai mudar que a gente tem que derivar a base aqui ainda. Derivada de x mais 5 é 1, ó, vezes 1. Se eu multiplico por 1, não altera nada. Mas se não fosse x aqui, fosse 2x, aqui seria 2. E aí ia mudar. Então, mas vamos consertar aqui. Muito bem. Agora vamos aplicar a fórmula do produto, que é V que multiplica a derivada de U. Então, V vezes a derivada de U. Então, x mais 5 elevado à quarta. Porque eu multipliquei por 1, não altera nada. Mais U que multiplica a derivada de V, ó, que é isso tudo aqui. Então, x vezes 4, 4x. X mais 5 ao cubo. E aí nós vamos ter que colocar o fator comum em evidência. Qual é o fator comum que aparece nessas duas parcelas aqui? É o x mais 5 à quarta. Ó.
o x mais 5 ao cubo. A gente coloca a menor potência em evidência. Vou até fazer de cor diferente aqui, ó. X mais 5 ao cubo. Então, vamos dividir agora cada parcela por x mais 5 ao cubo. Então, x mais 5 à quarta dividido por x mais 5 ao cubo vai dar x mais 5 elevado a 1. Porque quando eu divido potência de mesma base, eu subtraio os expoentes. Repito a base, x mais 5, e subtraio. 4 menos 3 dá 1. Mas, olha, toda essa segunda parcela aqui, quando eu vou dividir por x mais 5 ao cubo, o x mais 5 ao cubo eu simplifico, é como se eu cortasse, né? Vai sobrar o 4x. E, finalmente, vamos continuar aqui no alto, tá? Y' vai ser o x mais 5 ao cubo, que multiplica. Aqui, gente, a gente pode somar, ó, x com 4x, que vai dar 5x. Então, vai ficar 5x mais 5. E essa, então, é a nossa resposta final. Então, esse aqui, derivada do produto, de tudo que a gente viu hoje, ele que dá um pouco mais trabalho para a gente. Tá? Vocês precisam ter mais atenção, mais critério. Os outros são rapidinhos, eu acredito que vocês vão fazer com facilidade. E, gente, essa hora passou rápido. Tá? Chegou o nosso ponto final aqui. Então, Inayan, coloca a sua dúvida lá para eu responder. E eu queria reforçar com vocês que estão aqui presentes e com quem vai assistir depois, que as dúvidas devem ser colocadas lá no fórum, tá? Não fica com vergonha, não, gente. Apresenta a dúvida lá no fórum, tá? Porque a melhor maneira de eu ajudar vocês é eu escrevendo, respondendo para vocês lá no fórum. Tá bom? Alguma pergunta, algum pedido mais? Ou podemos encerrar por aqui? Pode ser, professor. Então tá. Marcelo, obrigado pela presença, e Nayan também. E até a próxima. Tchau, tchau, professor. Tchau. Bom final de semana para vocês.